Olá pessoal, boa noite, aqui é J. Chaves, estamos em mais um bate-papo Chamo Neves e hoje nós temos um convidado muito especial que daqui a pouco nós vamos apresentar para você, também com um tema muito importante, muito relevante, que vai de encontro aí principalmente aos microempresários, aos empresários que têm empresa familiar. Hoje vai ser muito bom. Promete, hein, Neves? Promete. E o senhor sabe que eu tô feliz, J. Chaves? É? Que depois de uma viagem o senhor voltou, o senhor tá aqui do meu lado, aqui me apoiando, me ajudando. Opa! Eu espero que você teve uma boa viagem e hoje estamos aí com uma pessoa boa que vai trazer muito conhecimento e ensinamento para o nosso público nessa noite, viu? Muito bem, gente. Então, boa noite e vamos aí a muito conteúdo hoje, ok? Neves, podemos já estar juntos aí? Vamos começar, lá. Começar com força total. Total, então. Fica à vontade. Vamos lá. Bom, nosso convidado tem formação superior, ele é graduado em Ciências Contábeis, MBA em Auditoria e Controladoria, MBA em Finanças Empresariais, ele também tem especialização em Contabilidade Internacional, e atualmente mestrando em Administração e Desenvolvimento de Negócio pela Mackenzie. A empresa que ele trabalha é uma distribuidora de medicamentos e ele trabalha lá, atua como gerente contábil e fiscal. E também, atualmente, ele vem desenvolvendo projeto para solução na área de gestão administrativa e financeira. Opa, caiu aqui a coisa, mas a gente põe de volta. Mas é que o conhecimento dele é muito. Tá pesado, né? Mas vamos lá. E o tema que a gente vai desenvolver aqui hoje, pessoal, é gestão de empresa familiar e as dificuldades na gestão e sucessão. Esse é o tema que nós vamos discorrer aqui ao longo de algum tempinho, ok? Então, hoje quero apresentar para vocês o Carlos Anjos, ok? Carlos Anjos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Neves. Boa noite, J. Chaves. Boa noite, Carlos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos e estamos felizes com a sua presença, com a presença da sua esposa. E eu tenho certeza que nós teremos nessa conversa, nesse bate-papo, será um bate-papo brilhante e que vai trazer bastante conhecimento e informação para os nossos seguidores, J. Chaves. Muito bom. Carlos, seja bem-vindo aí, muito bom conhecê-lo e tenho certeza que a gente vai ter muito conteúdo aí para passar para o nosso público hoje, dentro de um tema muito relevante, né? Além de ser relevante esse tema, é um tema às vezes polêmico, né? Dependendo do contexto, às vezes não é muito fácil de administrar, mas eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito aqui, né? Vamos ter mais uma aula aí, muito conteúdo com o Carlos. Então nós vamos falar aqui sobre gestão de empresa familiar, Carlos. E eu quero já introduzir aí para você se apresentar aí para o nosso público, né, para o seu público também, falar um pouquinho aí do trabalho que você desenvolve e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Fica à vontade. Obrigado. Então, eu sou Carlos dos Anjos, eu sou aluno do mestrado de Administração e Desenvolvimento do Negócio do Mackenzie. Tenho uma formação contábil, financeira, administrativa, como o J. Chaves informou aí, né? Eu tenho MBA aí em Finanças, MBA em Auditoria e Controladoria. E nesses últimos anos atuando fortemente aí no apoio, né, de gestão das empresas, ajudando as empresas ali na questão do financeiro, da contabilidade, dos reportes, das obrigações acessórias e, consequentemente, ajudando na sobrevivência, né? Porque quando a gente fala aí de gestão de empresa familiar, né, é bem complexa aí, porque tem a questão das dificuldades em relação a sobreviver, da dificuldade da sucessão, né, de como as próximas gerações vão seguir em frente ali com o desafio de trazer a empresa, ou deixar a empresa viva, solvente ali, crescendo. Acho que isso é bem difícil. E também essa questão de olhar para o que vem pela frente, né, que acho que as empresas
A pandemia mesmo mostrou pra gente o quanto é importante estar atualizado, estar aberto a novos mercados, entender qual é o seu mercado e seguir em frente ali com mudanças, com tecnologias, com ações para que realmente você consiga sobreviver. Então vamos lá, vamos bater um papo aí, que a gente puder falar um pouco, discutir, vamos seguindo aí. Eu vou já colocar fogo aqui, porque é o seguinte, Carlos. A gente tava aqui conversando e eu tenho essa frase comigo. Quando eu estudei administração, tinha um professor de economia meu que ele disse o seguinte, que uma empresa familiar é o seguinte: se o filho não falir, o neto certamente falirá, né? E é uma frase muito impactante, né? Sim. Isso eu trouxe comigo e acabei fazendo algumas gestões em algumas empresas e etc. E vi o quanto essa questão de sucessão é complicada, né? E então eu queria já colocando já acendendo o pavio, né? Com essa frase aí que eu remotamente lembrei aqui de pelo menos uns 20 anos aí atrás, né? E você concorda com isso? Eu concordo, e até recentemente a gente pode buscar aí no Sebrae, no IBGE, as informações reais das empresas, né? Que eles falam assim, que no mínimo 70% das empresas familiares, elas fecham em menos de 3 anos. Ou seja, é muito impactante. É o que você falou. A primeira geração correu ali, fez todo o trabalho, levantou a empresa, né? Organizou para que ela seguisse crescendo. A segunda geração vem ali tentando e acaba quebrando a empresa. Mas isso tudo em função de alguns princípios básicos, né? Quando a gente fala assim, dificuldades, né? Quais são as dificuldades que uma empresa geralmente tem? E a gente fala bastante o seguinte, quando você é gestor de uma empresa, você tem que ter muito cuidado, que o que quebra uma empresa é o caixa. Se você não tiver uma gestão eficiente do seu caixa, segregar o que é caixa da empresa, o que é caixa da pessoa física, o que é caixa para pagar o fornecedor, o que é caixa para pagar os impostos, para pagar os colaboradores, você realmente vai ter muita dificuldade. E a outra questão é, você ser filho do dono, necessariamente não quer dizer que você é o cara mais especializado para tocar aquela empresa. Porque sim, eu assumi a posição por ser filho do dono. Mas necessariamente eu tenho a capacidade para tocar essa empresa, eu tenho todo o conhecimento necessário para que essa empresa cresça, para que eu consiga levar essa empresa em frente, para que eu consiga deixar essa empresa sempre solvente, pagando suas contas, seus fornecedores, o governo, os impostos. É difícil. Porque às vezes a pessoa não tem nenhuma formação ligada a uma gestão. E necessariamente não precisa ter, mas tem que ter conhecimento no mínimo básico, senão você vai quebrar a empresa que era do seu pai. Então, esse tema que você falou, que lá na época você comentava essa questão de que as empresas familiares têm essa dificuldade, ela é real. Então, a gente vê hoje no dia a dia. E se a pessoa não tem esse conhecimento, ele tem que buscar esse conhecimento através de uma consultoria, através de um especialista, venha falar com a gente, né? Venha buscar o nosso conhecimento. Acho que é importante. A gente tem estudado bastante essa questão no mestrado, e fica muito evidente, né, a dificuldade. Quando você olha que as empresas quebram, e às vezes não é nem pelo o negócio em si, nem pelo mercado que ela está atuando, mas sim pela falta de gestão. Acho que esse é o grande entrave ali que acaba impactando muito a empresa. E seria o preparo. Às vezes a gente escuta também uma historinha lá atrás, que o pai fazia as contas com a caneta, aí o filho vai para a faculdade e começa a fazer um monte de coisa, quer inventar algumas coisas. O pai com a caneta, a empresa caminhava, e o filho com toda tecnologia acaba com a empresa. É mais ou menos isso? É exatamente isso, né? Eu acho que primeira coisa, o que é empresa tem que estar na empresa, e o que é família tem que estar em casa. Acho que o primeiro conceito de gestão de empresa, seja ela familiar ou não, é nesse sentido. O almoço de domingo, ele resolve o problema de casa. E o problema da empresa resolve na empresa. Acho que é o primeiro processo. O outro nessa questão que você falou, né? O filho, ou a filha, ou quem assume a empresa a partir daquele momento, ele tem que ter a cabeça do seguinte: eu sou proprietário, sou acionista, mas eu sou o cara que tem que fazer essa empresa rodar. Ou ser dessas pessoas. E sendo uma dessas pessoas, eu tenho que entender onde é que eu estou inserido. Qual que é o meu mercado? Qual é a necessidade que eu tenho que, de caixa? Qual é a necessidade que eu tenho que pagar meu fornecedor, girar meu estoque,
é uma empresa pequena, mas ela não tem toda uma estrutura corporativa, uma governança corporativa para fazer tudo isso. Mas quem é o líder, o gestor dela, precisa conhecer um pouco de cada coisa. Porque ele não tem estrutura financeira para contratar pessoas caras e tudo mais para fazer isso, mas ele tem que ter ou buscar esse conhecimento. Sim. E naturalmente, que eu falei, né? O produto até é bom, mas se ele não tiver essa gestão eficiente, não tiver esse conhecimento, a empresa dele vai quebrar. E as gerações que ralaram tanto lá atrás, que trabalharam tanto para trazer ela até agora, não vão olhar e falar assim, se estiverem vivo ainda, porque geralmente vai ficando mais velho e tal, vão ficar frustrados. Falar assim, poxa, o que eu fiz até agora e a pessoa não conseguiu seguir em frente. Então, essa questão de analisar mercado, de planejar, de avaliar ali a sua estrutura, o que você tem ali de negócio, mercado, projeção futura. O que vai acontecer? É difícil hoje você falar em projeção futura, até como eu falo, a própria pandemia mostrou pra gente que a gente está no controle e não está no controle de nada, né? Exato. Normalmente, mas você tem que ter uma visibilidade necessária ou uma expectativa de como vai o seu negócio. Fazer um planejamento, um orçamento de 2, de 5 anos. Eu sei que 5 anos hoje é muito longe, né? É longe. Um ano a gente já não tem mais controle. Imagina 5 anos, 2 anos. Mas ele tem que ter uma ideia. Como você falou, o pai lá atrás, ele escrevia no papel, geralmente aquele dono de bares, né? Ele tinha aquela folha do cigarro, eles viravam o lado e escrevia ali, né? Só que ali acabava sendo um controle, mesmo que manual, mais rudimentar, mas era um controle do negócio. Ele sabia quanto ele tinha que pagar, ele sabia quanto ele estava recebendo, ele sabia quais eram os impostos que ele tinha que pagar, de pegar com a contabilidade ali as guias para recolher, ele sabia quanto estava chegando de produto, de controle de estoque. Então, era um controle mais simples, mas tinha controle. Sim. Tinha controle. O famoso fluxo de caixa que ninguém dá valor para ele, né? E aquilo sustenta o negócio. E sustenta o negócio, porque você bate o olho no fluxo de caixa e é simples, né? É questão de soma. Exato. Né? Matemática e subtração, pura. Matemática pura. Então, seja o papel de pão, não é? Ou seja a planilha do Excel, ou seja um sistema parrudo, ou seja um aplicativo que hoje nós temos aí facilidades, diversos, etc. Mas o grande contexto, Neves, como você colocou, não está na ferramenta simplesmente por detrás tecnológica, mas tem uma ferramenta e você utilizar essa ferramenta, né, a seu favor, como um fluxo de caixa que seja o papel do pão, mas o camarada, ele tinha ali todos os processos delineados, todo o controle, né? Final, fechou ali, fazia o fechamento de caixa do dia. E né? tinha aquele controle. O controle. É mais ou menos como diz lá o meu consultor, tem que respeitar o processo. Tem que respeitar o processo. Exatamente. No final tem que respeitar o processo. O processo mais simples que seja, ele é um processo. É um processo, é verdade. E ele leva ali, né, traz a sobrevivência da empresa. Por mais que ele seja simples. É claro, o ideal é você buscar uma consultoria, um especialista, alguém que possa te ajudar. Mas o conhecimento, ele também é construído mediante a experiência. Né? Naturalmente você começa a criar um histórico, né? Você criando o histórico do seu negócio, por isso que é importante você conhecer o seu negócio. Onde é que é o jogo? Que jogo você está jogando? Que mercado que você está atuando? Qual é a necessidade da sua empresa no que você faz? E naturalmente você vai criando o seu histórico, entendendo qual é o melhor caminho a seguir. Quando você diz conhecer o seu negócio, então está dentro da matéria plano de negócio. Plano de negócio, um business plan. De novo, né? Mais simples ou não, você começa a entender o seu negócio e cria um histórico, porque eu falei, né? O orçamento de 1 ano, de 5 anos. Você tendo ali uma base comparativa, que é o realizado, então você já teve ali, sei lá, 6 meses, 1 ano, 3 meses de realização do seu negócio. Você começa a criar um fluxo histórico. Aí você fala, poxa, em 6 meses eu tô faturando tanto, eu tenho uma necessidade de caixa de tanto, tá saindo aqui, eu tenho que pagar meu fornecedor, tenho que pagar meus empregados, tem um valor X, como ele falou. No papel de pão você faz a continha de caixa. Poxa, eu tenho que pagar ali todo mês isso aqui de aluguel, custo de água, fixo. De custo fixo, sabe? Assim, o colaborador, né? E claro, como a gente até discutiu antes de entrar aqui, né?
o empresário ou a empresa familiar, aí a gestão da empresa familiar, precisa entender o seguinte: o que é o caixa da empresa, o que é o caixa da pessoa, o que é o caixa da família. O caixa da empresa, ele tem que pagar as contas da empresa, né? E o colaborador, ele é funcionário. O representante, o acionista, ele tem prolabore, né? E tem que estipular o valor. Porque na medida que você estipula o valor, vai para aquele orçamento, vai para aquele planejamento de gastos, né? De despesas, de faturamento, de contas a receber. E aí, consequentemente, você cria no fluxo da empresa, o fluxo financeiro da empresa, né? Quando você olha para as grandes empresas, elas têm hoje aí vários indicadores, né? E você fala assim, poxa, essas empresas grandes, elas crescem, elas evoluem, sim, pela capacidade, pela estrutura, pela governança, pela toda a estrutura corporativa que tem. Mas tem alguns itens ali que são bem importantes, que são os indicadores. Que as pequenas que estão começando não têm. Não tem. Eu tenho visto muito microempreendedor pequeno que está começando o negócio, Sim. porque ele se perde no meio do caminho. Eu confesso que teve época na minha vida Sim. que eu estava me perdendo, até eu tive a oportunidade de conhecer o J. Chave e ter ele como consultor. Mas eu conheço pessoas que se perderam. Por quê? Porque as pessoas tinham uma receita muito boa, e posso te dizer, a receita maior do que a Neves, receita boa, tá? Mas se perdeu por não ouvir e não buscar conhecimento. O grande, eu acho que a grande dificuldade, né, de um dono de uma empresa familiar é porque ele tem aquilo como um filho, né? E quer dizer, ele viu nascer, né? Ele idealizou, então é como ele tivesse engravidado daquilo, aí nasceu, aí ele cuidou, amamentou, aí o filho cresceu, aí tal, e aí ele entregar isso na mão, e por exemplo, o caixa da empresa, você entregar na mão de alguém para cuidar disso, né? Ou para administrar isso e etc., é sempre um desafio. Eu acho que isso entra um pouquinho dentro do desafio da gestão, porque ele é um gestor, só que é um grande desafio ele conseguir, então, fazer com que o caixa dele seja administrado, né? Seja pelo administrativo dele que vai começar ali, a primeira pessoa que ele contrata, né? Que vai ali organizar as finanças, organizar o contas a receber, o contas a pagar, né? Os fornecedores, os impostos, né? Emissão de nota fiscal. Então ali eu acho que um dos desafios, né? Não sei se você concorda com isso, Carlos, dentro do desafio dessa gestão, é ele conseguir abrir mão de tudo isso e entregar na mão de outra pessoa para organizar todos esses processos, né? E isso é doído, é dolorido, né? A gente até conversou bastante, né, nesse tema aí. Realmente, você é dono, mas você, como você falou, você criou, você formou, é um filho, é um bebê, mas tem que ter o desapego no que sentido? Eu sou acionista disso aqui. O meu maior sonho é criar e ser perene, né? Isso. Então, como você inicia uma empresa, você tem ali o primeiro momento, aí você vai para uma maturidade, a sobrevivência e depois perenidade. O processo de chegar na perenidade, ele é longo. Ele é longo, como você falou. Muitos amigos aí pelo meio do caminho que são empresários, tinham negócios que são até rentáveis, são negócios que realmente vendem, né? Tem bastante fluxo de venda, mas ele quebra. Por quê? Porque realmente faltou gestão. Por quê? Faltou gestão no caixa, faltou gestão na operação, faltou gestão no conhecimento do seu negócio, do seu mercado, né? Eu mesmo aqui coloquei alguns itens, né? Até para ajudar aqui, né? Sempre reinventar, né? Então, o que eu falei aqui, né? Estabelecer metas, procedimentos, formas de controles, metas de resultados, definir missão, visão, valores, né? E canais de venda, né? Hoje você tem um mercado, como eu falei, a pandemia mostrou pra gente aí. Se eu tenho só um produto que vende numa loja física, se vier uma pandemia, como é que eu vou sobreviver? Se eu não tiver uma modalidade de vender de forma digital.
E as tecnologias estão vindo mostrando isso pra gente, né? Muitas empresas na época, antes da pandemia, não tinha home office. Hoje as empresas trabalham de qualquer lugar. E as empresas crescem, vão seguindo com seus negócios. Então é importante isso, né? O canal de venda, qual que é o canal de venda que você tem hoje, né? Esse canal de venda, ele pode ser modificado, ele pode ser ampliado. Qual que é o seu negócio? Qual que é o que você pode fazer para modificar? Porque se vier uma mudança de cenário, qual que seria o seu efeito? Qual que seria o impacto na sua empresa? Então é importante ter isso. A desenvolver treinamentos, formas para motivar o seu time, caso você tenha 1, 2, 3 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas, e fazer com que as pessoas entendam o negócio, né? Na medida que as pessoas entendem o negócio, você acaba mostrando para todo mundo que ele é rentável e todo mundo ganha, né? Recentemente eu fui, até um exemplo que eu tive recentemente, eu fui numa padaria e aí fui comprar pão, para um negócio de pão francês e tal, e eu pedi pra menina alguns pãezinhos, pedi pra menina alguns frios e tal, e eu falei assim, poxa, você tem queijo, aquele queijo mesmo, aquele frescal, aquele queijo Minas e tal? E era uma moça nova que tava atendendo. Ela vira pra mim e fala assim, não tem. Eu falei, então vou levar só isso, vou levar só esses produtos. Quando eu virei e passei pela parte da geladeira, tava cheio de queijo embaixo. Nossa. Então, olha só, é um negócio familiar, que é uma padaria, que provavelmente ela é uma das netas ou uma das filhas do proprietário. E ela tava no domingo de manhã, ela tava meio chateada, provavelmente. Por estar trabalhando no domingo. Não então, quando você dá treinamento, você fala, pessoal, olha, é assim, assim, assado, a pessoa acaba... Então, assim, ela acabou... Isso aconteceu comigo, pode ter acontecido com várias pessoas daquele domingo, ou durante a semana, ou aquele mês, ou aquele ano. E olha quanto de venda a empresa perdeu. Perdeu. Você tocou num ponto aí que é de missão, visão, valores, etc. Tal. E dentro desse conceito de missão, visão e valores, né? Hoje as empresas estão trabalhando muito com dentro desses 3 pilares aí, mas o aspecto assim... eu não entro naquela empresa e eu não estou lá simplesmente pelo meu salário, né? Você citou aí a perenidade e a questão do colaborador. O colaborador, ele tem que se sentir parte daquela empresa. Então, o gestor, ele tem que passar vamos dizer, esse bebê, essa criança que amadureceu, não é? E que todo o know-how que ele adquiriu ao longo de toda a existência da empresa, ele tem que passar isso para o colaborador saber que se aquilo permanecer e ser perene, ele vai estar trabalhando, vai poder ter trabalho pro resto da vida ali e pode vir a contagiar talvez a família dele, talvez... Não é? O bairro, a cidade, o país, etc. Então, ele tem que passar essa noção do que é o negócio mais amplo. Não simplesmente estar vendendo um produto ali, não simplesmente uma padaria que vai comprar, vai vender o pão. Não, mas ali existe todo um mercado, mas não só o mercado, essa incorporação mesmo de ser o negócio também dele. E eu acho que falta isso justamente no treinamento, em passar a visão, a missão, os valores. A visão do dono. Do dono, né? Mas existe, a ideia, a concepção, né? Mas existe aquela dificuldade, J-Chave, no sentido das pessoas querem investir em 2 situações. Primeiro, em treinamento. Tá? Treinamento, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. E hoje a mão de obra, mão de obra não, seria a parte de pessoas para trabalhar, tá meio complicado. Ontem eu passei uma situação também semelhante ao que ele acabou de falar. Eu cheguei no mercado, que dá vontade de falar o nome aqui, entendeu? Tá. E eu cheguei lá, eu pedi determinada frios, pedi tal. O atendimento da moça aí depois foi péssimo atendimento dela. Aí tinha depois um queijo que não tinha valor, mas você tem que ir lá no caixa para saber o valor do queijo. Aí ela falou, moço, eu tô aqui 90 dias, eu ainda não aprendi tudo, tem tanta coisa aqui, tanta informação, mas ela fez uma cara. Se eu tivesse um chinelo havaiano ali, entendeu? Então, eu não faria nada. Quanto que é o valor do havaiano? Então, na verdade, o atendimento foi mal. Foi péssimo.
Então, eu tenho essa preocupação no sentido, porque quando a gente também fala de saúde financeira, toda essa situação, você precisa ter pessoas preparadas, treinadas, qualificadas para essa situação. Infelizmente, hoje nós estamos com muita dificuldade no mercado de trabalho, uma pessoas qualificadas para desenvolver esse trabalho. Quer dizer, isso é um pensamento meu, não sei dos senhores. Eu penso que está dentro, no desafio aí da gestão, voltando ainda nesse ponto de desafios da gestão, né? Tem melhor do que você ter um bom funcionário, você tem que pensar em você contratar bem. Bem, né? Entendeu? Porque, né? E a empresa familiar nesse aspecto, Carlos, não sei se você concorda comigo, mas assim, como a empresa familiar, ela tem em concepção de passar o bastão para o filho, para o neto, etc., eu acho que se peca nessa contratação. Por quê? Porque, por exemplo, tá bom, o filho pode estar fazendo a gestão do negócio do pai? Pode, mas então se o pai tem essa intenção, então eu creio que ele tem que trabalhar isso com o filho desde a infância, preparar o filho para isso, mas não preparar ele mandando ele simplesmente para uma melhor universidade, para ele estudar em Harvard, não, a questão, ele tem que participar do negócio. Sim. Porque ele participando do negócio, ele vai passar em todas as áreas da empresa, vai entender como funciona, certo, Carlos? E aí quando ele assumir a cadeira, ele vai saber quais são os pontos e aí ele vai, peraí, eu posso ter estudado aqui, ali, não é? Posso ter a melhor formação, mas se você não participou de todos os processos ali da empresa, como seu pai participou, você vai ter problema de administrar essa empresa. Eu concordo. Eu acho que assim, a faculdade, o treinamento, todo esse conhecimento, ele é super válido. Sim. E ele pode aglutinar ou adicionar isso à experiência do pai, né? Mas não é tudo. Mas não é tudo. Exatamente. O pai fez o negócio, ralou ali, a mãe e tudo mais, mas o conhecimento que tá nas nuances ali de cada operação, nos detalhes, tá com ele. Tá com ele. Ele pode contratar até um especialista qualquer. Esse especialista vai ter que também receber essas informações. Então, o filho, né, como eu falei, ser empresa familiar, tem essa questão de, eu tô assumindo. Necessariamente, eu não sou a melhor pessoa, mais preparada para aquilo. Mas o pai, a mãe ali, o acionista, o gestor do negócio, ele tem que, como o J. Chaves comentou, né, trazer a pessoa para ali e ajudar ele a entender a operação. E passar pelas áreas, né? É uma empresa pequena, então ele é muito mais fácil ali a troca de informação, muito mais rápido, o detalhamento é muito mais rápido. Então, para ele também evoluir, claro, desde que ele queira. Se for um caso desse seu exemplo, do meu exemplo, que a pessoa não tá muito afim, aí vai ficar mais difícil. Mas se ele quer ou ela quer, ali tem um interesse, acho que é importante sim esse conhecimento passado ali dos detalhes da operação, porque ajuda muito. E ele trazendo esse conhecimento de uma universidade, de um colégio, de uma faculdade, de um conhecimento de um curso técnico ou de uma formação específica, vai ajudar muito o negócio. Porque ele vai colocar o que é prática que traz do pai, da mãe ali, da família, dos acionistas, e o que ele conheceu no teórico. E juntos os dois ali, vai sair um limão, vai sair uma limonada, vai sair boas coisas dali. Acho que isso é importante. Agora, tem que querer. Tem que entender, né? Eu costumo dizer assim, né? Eu até listei algumas coisas aqui nessa linha, né? De recomendações e sugestões, né? Então, assim, estruturar a organização com hierarquias, né? Organograma, fluxo de tomada de decisão, de aprovação, né? É filho, mas é filha, mas tem que saber que vai aprovar, o limite que vai aprovar. Como eu falei, o caixa é muito sensível. Eu vou te cortar um pouquinho. Você tocou num ponto aí neufrágico, que é, na minha opinião, essa parte de hierarquia. Porque o que mais acontece numa empresa familiar? O pai, ele tem todo o conhecimento do negócio.
Aí o filho não passou por essa transição e o pai pega e coloca ele, senta ele na cadeira. E desculpa aqui usar essa expressão, mas o menino, né, recém-formado numa faculdade aí, né, numa universidade top. Não, eu me formei nessa universidade. Eu sei tudo, sou filho do dono, sentei na cadeira e é o seguinte, agora isso aqui vai ter que funcionar desse jeito. Sim. Né? E aí ele já entra também com aquela situação assim, meu pai não tem o conhecimento que eu tive, não é? E tal. Tecnologia. E tal. Legal. E aí entra o quê? A questão hierárquica, que às vezes tem a empresa familiar pode ter uma pessoa só, mas de repente essa empresa familiar ela já está um pouquinho mais estruturada. Ela já tem um administrativo funcionando legal. De repente tem uma pessoa lá no administrativo que é uma mulher, um homem, um ponta firme lá que, né, faz a coisa acontecer. Um outro no operacional que faz a coisa acontecer. Um outro no comercial que faz a coisa acontecer. E chega o cara, O gestor de tudo. E aí já chega, né? Não vou com a cara desse aqui, não vou com a cara daquele ali, não, isso aqui vai ter que mudar, tal, sem conhecer, né? E aí dentro, né, eu tô dando esse rodeio todo para chegar na hierarquia, que, ok, ele tá assumindo, porém, aquela pessoa que tá no administrativo, tantos anos ali, não é? Aquele outro que está no operacional, aquele outro que está no comercial, que teve com o pai, que ralou com o pai às vezes lá no início e conhece todos os procedimentos, tudo tal. Ele não pode ser descartado, aliás, ele tem conhecimentos ali que não podem ser perdidos. Sim. E o que eu já vi acontecer, e acontece isso aí em várias empresas, né? E aí a hierarquia do cara é assim, ele é o cara, e ele esquece que o pai, ele com certeza pede conselho para essas pessoas para tomar decisões, mas o cara não pede, porque ele acha que ele está no topo da pirâmide e ele é o dono, de tudo, né? Então, e aí entra justamente aqui que você colocou, que é as tomadas de decisões, a comunicação interna, né? E aí essa comunicação interna começa a bagunçar tudo. Não, aí vai por Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu até coloquei nessa questão, né? Comunicação interna, hierarquia, organograma, fluxo de aprovação. E tem um foco muito importante. Que você deu um exemplo, eu dei um exemplo aqui, de situações que não teve isso, o foco no cliente. Tá. Foco no cliente. Acho que a gente tem muito essa questão, assim, seja empresa familiar ou não, de olhar sempre para dentro, né? Eu tô fazendo isso, eu sou isso, eu faço aquilo, eu pago isso, eu pago aquilo. E o cara lá, e o seu cliente? Qual que é o foco no seu cliente, né? A gente precisa dele. Você precisa dele. E ele, na verdade, é quem te faz sobreviver, na verdade. Sem ele, acabou a empresa. Então, o exemplo que o J. Chaves deu, eu sou o filho do dono, tô assumindo e tal. Agora, tem muito conhecimento ali. Como eu falei, tem um histórico ali de pessoas que já estão há bastante tempo, né? Eu não posso chegar e só cortar essas pessoas. Eu tenho que entender o que elas fazem, como que eu posso adicionar aquele trabalho, melhorar ele, né? Às vezes buscar alguma automatização, alguma melhoria daquele processo, né? Eu não tenho tanto recurso financeiro, mas eu tenho tecnologia, eu tenho informação, eu tenho outras maneiras de mudar. Esses são os diferenciais, do filho, né? Que o pai não teve, né? O pai não teve. O pai fazia o controle no papelzinho. O filho, conhece mais tecnologia, mais informação. Não é que eu vou acabar com aquilo, eu vou trabalhar em paralelo, né? Poxa, se meu pai fazer esse controle nesse papel, eu posso trazer aqui um Excel, eu posso trazer aqui uma ferramenta, um Power BI, uma ferramenta de BI, que hoje é muito mais acessível das empresas, seja elas grandes ou pequenas. Tem vários, RapidMiner, tem vários modelos de planilhas, de forma de você criar indicadores de forma digitais para as pequenas e médias e grandes empresas, que o filho vindo de boas faculdades, uma formação boa, consegue trazer isso com custos menores, com uma maneira mais acessível para aquela empresa. E aí, naturalmente, ele vem ajudar a melhorar o negócio, né? Então, nesse aspecto, à medida que ele conhece o negócio, o cliente,
e ele tem ali o conhecimento do pai, de algumas pessoas que já estão na empresa há um bom tempo, tem todas as ferramentas para fazer aquele negócio virar perene. Aquela empresa crescer, aquela empresa expandir, né? Porque o sonho do pai... Aí tem outra questão, na questão de sucessão. Necessariamente, o sonho do pai não é o sonho do filho e da filha. Isso. E aí começa o problema, né? Que eu falei, deixar o problema de casa na mesa de domingo e não levar para a empresa. Porque a empresa era uma pessoa jurídica, né? Mas ela é um órgão vivo e precisa de gestão e harmonia dentro daquele ambiente para que as coisas aconteçam, para que os clientes recebam o produto, para que você tenha uma gestão eficiente, né? Uma comunicação interna, não agressiva, né? Uma comunicação interna de negócio, uma linguagem para que todo mundo entenda o que é o seu negócio, para onde ele está indo. Acho que esses são indicações, são sugestões que uma empresa familiar precisa ter, né? Como eu falei, uma empresa grande, uma empresa de médio porte, tem indicadores, né? Então ele faz planejamento, define negócio, define visão de futuro, visão, valor, tudo aquilo que eu falei, né? Estratégia, né? Estipula uma estratégia, objetivos para serem alcançados, objetivos palpáveis, nada muito absurdo, porque também não consegue, aí fica aquela frustração e aí o negócio também não fica perene, né? Formalizar procedimentos internos, controles, né? Indicadores operacionais, eu coloquei financeiro, mas ele tem diversos, tem operacional, tem financeiro, tem de vendas, né? De negócio, aí cada negócio com as suas com o seu detalhe, né? O seu negócio, cada um tem os seus detalhamentos ali. Então, tem mais indicador operacional para um X produto, para um X negócio, para tipo de serviço. Então, você cria ali. E como eu falei, com o histórico, você consegue criar indicadores ou metas, né? A serem atingidas. Os objetivos a serem atingidos, né? E buscar novas oportunidades. Eu acho que uma empresa, seja ela familiar ou não, o objetivo de quem cria uma empresa, ela é ser perene, né? A gente tem uma máxima que a gente discute ali nos nossos cursos, nossos treinamentos aí, até no próprio mestrado, que é assim, empresa nacional brasileira, a gente tem aquela visão de abrir ela para pagar impostos, para crescer e para faturar. O gringo, o americano, ele pensa o seguinte, eu vou abrir essa empresa e vou ser a maior do mundo. Conceito totalmente diferente. E aí tem um ponto bem importante, né? As nossas crianças hoje, seja no colégio público, que a maior população hoje estuda em colégio público, eu estudei em colégio público lá atrás, não tem educação financeira. E lá nos Estados Unidos, desde pequeno, ou no Canadá, a criança já tem educação financeira. Quando eu fui fazer intercâmbio no Canadá, eu fiquei numa casa com 3 meninas lá, as crianças, os meninos e tal, e os pais. Quando a gente ia jantar, uma menina de 9 anos de idade, ela me fazia perguntas que eu ficava horrorizado. Ela falava assim, o Brasil paga tanto imposto. Por que o brasileiro é pobre? Eu falava assim, mas como assim? Por que o Brasil paga tanto imposto que o brasileiro é pobre? Ela falou assim, olha, o carro de vocês custa uma fortuna. O imposto de vocês, acho que é mais de 40%. Vocês recebem o salário, já 27% é deduzido. É muita coisa. Como é que vocês sobrevivem? E eu ficava olhando para aquela menina, rapaz, com 9 anos de idade, ela faz essas perguntas para mim. E aí é o exemplo que eu quero dar. Lá, eles fazem o seguinte, desde pequeno, educação financeira. Então o menino, quando discute ali, e aí tem vários casos, Bill Gates, pessoal que começou na garagem ali, começou a fazer empresa desde pequeno, ele já sabia o que ele queria. Porque ele já aprendeu desde pequeno. Eu vou abrir meu negócio e vou crescer e vou ser o maior do mundo. Carlos, você não sei se eu estou dentro se eu vou sair fora um pouco do tema, mas o nosso tema aqui é sobre financeira familiar. Eu tenho visto o seguinte, nós temos visto tanto dificuldade nas empresas grandes como nas empresas pequenas. Sim, em geral. Tá em geral. Então, nós temos visto filhos, netos assumir, não vamos citar nome de empresa, que seria falta de ética da nossa parte, e as empresas vêm quebrando. Tá? E o que nós temos visto que vem crescendo hoje em dia são empresas onde existem muitos investidores
né? Muitos investidores. Talvez isso venha crescendo por falta de preparo dos nossos filhos ou das pessoas que estão substituindo os pais nas empresas. Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Neves, pegando o gancho aí, quando você falou dessa questão do investidor, né? Normalmente, quando é fundo de investimento, ele já traz uma governança. Então, ele já elege ali uma gestão estruturada, uma governança profissional. Então, naturalmente, já vem com esse ponto. Então, assim, um fundo de investimento, quando compra uma empresa, ele já determina ali o que vai ser de gestão. Ou vai para uma eleição, uma assembleia, determinar quem são os gestores, quem são as pessoas e trazem profissionais já prontos do mercado. Então, é um ponto sim importante de analisar. E talvez aquela empresa que não tem uma gestão eficiente, seja ela grande, pequena ou média, ela vai quebrar sim. Então, o fundo, geralmente, ele põe dinheiro, né? Ele traz ali, seja um fundo nacional, um fundo internacional. Naturalmente, eles já fazem uma comissão, uma assembleia para definir qual vai ser a gestão daquela empresa. Se é um fundo majoritário, que tem mais ações, mais controle da empresa, naturalmente ele deve ter poder de voto. Então ele vai determinar ali qual vai ser a gestão, qual vai ser o corporativo, qual vai ser toda a estrutura de governança, quem vai ser a empresa de auditoria, quem vai ser a consultoria que vai apoiar ali os gestores, se vai ter um comitê, se vai ter uma assembleia. Então já determina tudo aquilo ali, no próprio regulamento ali do fundo, no próprio estatuto do fundo. Então, é muito claro isso. Talvez uma empresa que não tenha um fundo, que é, como a gente falou, de uma gestão talvez familiar ou não, que não tenha essa estrutura ou não consiga ter essa estrutura, mesmo que ela seja mais simples, passa por essa dificuldade. Então, pode ser esse caminho. Porque o fundo, geralmente, ele já vem determinado. Eu quero investir e quero ter meu retorno. Para ter esse retorno, eu preciso ter governança, preciso ter estrutura, precisa ter gente ali no comando, precisa ter gente ajudando a manter ali a empresa perene. Acho que esse é o fluxo. Talvez, como a gente está falando aqui de empresa familiar, e existe o tópico aí da sucessão. Numa possível sucessão em que o dono da empresa, o pai, percebe que o filho, a filha, né, ou não tem a vocação, ou não quer, etc. Ele sabe que aquilo ele entregar para o filho, para a filha, não vai existir uma sucessão. Aí talvez seja um caminho justamente dele seguir, né, como você falou, e aí ramificar de outra forma a empresa para, né, para poder ela ter a continuidade, que é o sonho do pai, e essa empresa aí permanecer, né, e fazer essa migração sem ter que passar eu digo assim, o pai não tem que impor que tenha que passar para o filho, né? Ou para a filha, né? Já que ele tem que perceber isso de alguma forma também, né? Né, Carlos? Porque não necessariamente a empresa familiar... Tá bom, a empresa é familiar, ok, tal, etc. Tentei, vi, mas vi que não vai rolar, né? Sim. Então... né? Eu acho que cabe a percepção, a experiência, como eu falei, do histórico do pai ou da mãe ali, do gestor, do acionista, de fazer o que você falou mesmo, Juca. Olha, eu identifiquei minha filha e meu filho que vai ter condições, ou não identifiquei que eles não vão ter condições. E eu quero que a empresa seja perene. Não vou vender. Eu quero manter o controle? Eu trago um profissional de mercado com experiência para me ajudar a tocar a empresa. Seja ele um CEO, seja ele um consultor, seja ele um controller, seja ele uma gestão administrativa financeira, mas que me ajude, né, a seguir com o meu negócio. Acho que é bem nesse sentido. Queria um conselho ali, mesmo que pequeno, entre ele, o filho, a família e tal, e põe um profissional para tocar o negócio. E ali, esse profissional, com indicadores, com metas, com objetivos, com planejamento, para apresentar ali mensalmente os resultados, trimestralmente o resultado do trimestre, o anual, fazer uma apresentação para eles em relação a qual caminho que está indo na empresa, discutir, criar um processo de aprovação, e aí o dono, o filho, pode aprovar o limite de gasto e tudo mais, mas que esse profissional experiente, como você falou, talvez não esteja dentro da família ali, consiga levar a empresa para o caminho que o fundador ali, o acionista majoritário ali tenha esse sonho, com pessoas que têm um conhecimento técnico de verdade, né? Mercado ali, conhecimento de negócio, ou que não tem, que ele venha para ajudar a desenvolver isso.
E aí a empresa continua perene. Acho que esse é o fluxo, né? Eu queria voltar um pouquinho, só para dentro da empresa familiar, vamos dizer que o pai conseguiu ter uma linha sucessória, mas existe justamente essa problemática, vou voltar no caixa, tá? Por quê? Porque assim, o caixa da empresa, e entrando no Prolabore, então assim, você no início da nossa conversa, você falou sobre o governo, né? Fornecedor, cliente, estoque. Então, isso tudo, cada um tem a sua parte, sim, né? Sim. Tem a sua parte. E isso precisa ficar muito claro. E eu acho que uma das maiores dificuldades do gestor é justamente ele fazer essa gestão de forma que ele coloque cada valor, né, que entra no caixa da empresa destinado para cada área. E, por exemplo, falando do Prolabore, do dono da empresa, do gestor, etc. Tal. Qual que é o ideal? Ele tem que definir um valor, certo? Sim. Ele tem que definir um valor do Prolabore. E esse valor, Carlos, não tem nada a ver com o lucro da empresa, porque há uma confusão, certo? Sim. Tá bom, eu tenho aqui um Prolabore, mas vamos dizer que eu joguei um produto no mercado, o produto bombou, esse ano aqui a gente vendeu, nossa, estouramos de vender e tal, aí vamos dizer assim, vou chutar um valor aqui, vai. Meu Prolabore, eu estabeleci lá um Prolabore de 3 mil, tá? E a empresa faturou que... Aí você olha assim pro faturamento da empresa, né? Eu sou aqui o gestor, você olha, caramba, mas 3 mil de Prolabore, a empresa está faturando. Não, peraí, pode passar para minha conta, a financeira manda aí para... faz o Pix. Certo? Não, esse ano aqui a gente faturou, pode fazer um Pix para a minha empresa aí, tá? Pode, tá. E eu vejo um erro nisso, né? E é uma confusão. Então, assim, me fala um pouquinho... como é que eu administro isso? Se eu tiver realmente venda legal aquele ano e o meu Prolabore está em 3 mil, então eu pego automaticamente, então muda meu Prolabore agora para 5, para 6, para 7, é isso que eu devo fazer? Como que seria? Nesse tema tem que ter muito cuidado. Primeira conta aqui que a gente tem que fazer é o seguinte, se você for num banco hoje, qual a taxa de juros? No mínimo, tudo bem que agora a gente está reduzindo a Selic. Isso. 13,75 era esse ano a expectativa. Ela vai fechar com um pouco menos. O governo está sinalizando que vai cortar aí os juros e tal. Se for num banco, né, uma empresa pequena, familiar, num banco para captar recurso, pagar 13,75 ao ano, no mínimo, você imagina o quanto vai ter de custo financeiro e o teu resultado foi comido por isso. Isso. Então, todo aquele esforço que você fez para controlar, para comprar, para ter estoque, para ter o seu pagamento ali do contas a pagar, para ter o pagamento do funcionário, para pagar o governo e tudo mais, você vai não ter tudo isso porque você, sei lá, gastou o caixa, né? Você mesmo falou, bom, se eu tenho ali um caixa da empresa, né, e não tenho um controle, eu vou ter que ir num banco. E naturalmente, para você ir num banco, já tem as grandes dificuldades. Por quê? Você precisa ter uma estrutura, um balanço assinado por um contador, auditado, um business plan, um plano de negócio. Então tem toda uma estrutura que talvez uma empresa familiar pequena não tenha. Então já tem a dificuldade absurda de você captar recursos. Isso. Então o caixa da empresa, ele é muito importante. Ele é a sobrevivência da empresa, né? Então se você falar assim, meu Prolabore é metade do faturamento ou o lucro que sobrou, você já quebrou a empresa. Então assim... Prolabore é o salário do dono da empresa, é o salário do acionista da empresa. Ele tem que ser determinado por um valor. E aquele valor entra no fluxo das despesas fixas da empresa. É como se fosse o salário do funcionário. Ele tem que ser isso. E aí, paguei todas as despesas ali, sobrou meu lucro líquido, imposto, tudo mais, sobrou o lucro líquido. Esse lucro líquido, no final do exercício, ele é distribuído. Tem a reserva legal mínima e tal. Tudo isso eu paguei, os impostos, funcionário, colaborador, reserva legal... Sobrou o lucro líquido. Esse lucro líquido eu posso destinar a ele. Aí eu posso distribuir, né? Então... Ou reinvestir. Que o mais correto, o ideal é reinvestir.
Porque na medida que você está reinvestindo, você está deixando o seu negócio mais perene, mais perene. Então, o que o J. Chaves comentou é bem importante, sim. O Prolabore não pode ser distribuição do lucro como um todo. Ele tem que ser um valor determinado como salário do acionista, do dono da empresa ou do administrativo da empresa, que é o próprio dono. Então ele tem que ser determinado por um valor, e um valor que seja factível, porque senão ele quer tirar todo o lucro da empresa, ele vai ficar sem dinheiro e vai ter que ir a recursos ou captar recursos num banco. Recursos num banco aqui no Brasil é muito caro. Uma pequena empresa não consegue pagar uma dívida com juros de 3,75 ao ano, né? Uma empresa familiar, uma empresa que de repente o negócio dela está mais apertado ali, o ano é um pouco mais crítico, né? Tem uma sazonalidade, tem produtos que tem muita sazonalidade, né? Você pega sorvete, o período tá frio, o período tá quente, é verão, é inverno. Então se o cara se perde ali na gestão, no período que ele mais está faturando, que é no verão, ele vai sobreviver como no inverno. E vários outros tipos de produtos que nós temos. Então se ele não tiver essa gestão eficiente de entender, eu tenho que manter o caixa da empresa, eu tenho que ter um fluxo de despesa. Então assim, qual que é o fluxo? Vender, comprar produto, estoque, vender, receber, pagar, fornecedor, funcionário, o governo, né? E o meu Prolabore. Sobrou o lucro líquido, o ideal é reinvestir. Né? Um pouquinho mais pelo. O ideal é reinvestir, né? Agora, não, tô com dificuldade e tal. Tem esse fluxo também de você captar um recurso, mas ele tem que ser um recurso para ser uma mudança rápida, para fazer alguma coisa rápida. Eu comprei um novo ativo, estou crescendo, vou construir uma fábrica, vou construir um novo galpão, um novo centro de distribuição, faz parte do processo. Agora, não pode ser um desbalanceamento ali do caixa para sempre, né? Você passar por um desbalanceamento por aquisição, por crescimento, mas você tem que ter um plano de voltar ele de novamente para o fluxo normal, porque senão você não sobrevive, né? Então, o caixa é muito importante. E o Prolabore tem que ser determinado para que seja um valor factível. Eu cutuquei, desculpa, Leves, deixa eu só. Não, fica à vontade. Eu cutuquei, tô querendo apimentar mais um pouquinho aqui, a gente já tá. Mas deixa eu apimentar no seguinte aspecto. Eu tenho duas filhas, tá, né? Eu particularmente tenho duas filhas, mas vamos lá. Eu tenho uma empresa e aí a empresa tá faturando legal, né, entendeu? E tá virando legal e aí eu quero formar minhas filhas, quero tal, e aí eu tô vendo o caixa da empresa virando, então assim, é complicado, não é fácil para um pai, né, ele ter ali o Prolabore exclusivo dele, certo? E aí ele vê o negócio movimentando, automaticamente o que vem na cabeça? O camarada de repente pegar ali, não, a empresa vai pagar a faculdade da minha filha ou do meu filho, certo? E não, a empresa vai ajudar aqui, vai ajudar ali e tal. E isso dentro, aí eu vou voltar, você colocou uma coisa legal, que foi o almoço de domingo. Aí eu fico imaginando esse pai, né? No almoço de domingo. Pai, agora eu vou apimentar mesmo pra valer, agora eu vou botar fogo mesmo, ó. Eu não sei lá o que vocês, na sua família lá, como que é, meu filho? Mas é o seguinte, no domingão, tal, aí nós estamos aqui no bate-papo, chama o Neves, o negócio tá bombando, gente, tá pegando fogo mesmo, tal. Aí o seu filho, sua filha, sua família, tal, tá vendo lá o bate-papo. Não, o negócio tá bombando, o Neves tá com o Carlos lá, né? E a Neves tá no mercado aí, tá bem. Ô pai, seguinte, eu tô precisando de um, né? E aí, Neves? Né? Um carro novo e tal. Novo. Neves, como que é um carro automático? Automático. Uma moto nova. Uma moto nova tal. E como que é isso pro pai, né? Porque para administrar isso, né? Então, assim, porque nós estamos falando de pai, né, Carlos? Sim. Pai, né? Eu vou passar essa bola pro Neves agora. Na verdade, é o seguinte. Depois o Carlos complementa. Na verdade, é o seguinte. Como que eu vejo as coisas? Eu sempre fui uma pessoa só no sentido da administração da Neves, tá? Até que um dia eu fui questionado pelo o J. Chaves. Você tem filhos?
Falei, tenho. Aí ele disse o seguinte, bom, quem vai ser os herdeiros seus, se você... da sua empresa? Então, eu tenho uma filha que trabalha na área de veterinária, eu tenho o outro menino que trabalha numa outra área, e eu não precisei falar nada. Eles perguntavam algumas coisas, até que um dia a minha filha, ela se interessou a tomar conta das coisas da Neves. Entendeu? Eu até comentei, eu falei para ela, o J. Chave estava perguntando lá quem vai ser o herdeiro, porque eu costumo dizer que todo mundo tem uma senha. Sim. Então, qualquer dia, ninguém quer morrer mais, né? E aí como que fica? Quem vai dar continuidade? Ou também se aposentar, né? Curtir, etc. Não consigo. A minha filha disse que eu devo ter uma... Não sei se ela está por aí, mas minha filha disse, o senhor é doente. O senhor deve ter alguma doença, porque o senhor só trabalha. Não, o trabalho é bom. Então, na verdade, é importante nesse sentido, só que eu sou uma pessoa meio controlada nesse sentido. Trabalho é trabalho, eu sempre separei essa situação familiar. Eu sempre separei e os meus filhos são testemunha disso. Bom. Tá? Até nisso, no processo de Pois tudo. você no fogo agora, né? Joguei Não. no bate-papo Chamo Neves, eu coloquei. Forte, né? Eu pus as cartas na mesa. Porque agora é o seguinte, a Neves mudou. A Neves, a gente tava não vamos sair do nosso tema não, tá? Sim. A Neves mudou. A Neves não é a Neves de 2 anos atrás. Ela está num outro patamar. Sim. Se você quiser contratar a Neves, você vai pagar valor X. Sim. Você não vai mais me pagar um preço de banana como... Desculpa, tá, J. Chave? Tá. Como era lá atrás. Você vai pagar o valor justo, o valor de mercado. Sim. Você quer ter a Neves, você vai pagar o valor justo de mercado. Entendeu? Então é o que eu penso. Então, dentro desse processo, os meus filhos também estão entendendo como que é as coisas. Só que ainda estão... Eu estou fazendo aquele processo que o senhor falou. Eu estou criando e mostrando como que é o processo. Tá? Como que é o processo. Quem administra a Neves hoje é eu. Quem administra a Neves hoje, J. Chave, é nós dois que administra. Então, por trás eu tenho os meus filhos que ajudam a fazer algum processo. Tá? Ou melhor, está começando a ajudar a fazer o processo. Se amanhã tiver condição de assumir, irão assumir. Sim. Se não tiver, a gente coloca outras pessoas e eles continuam trabalhando. Quer dizer que não rolou carro automático, então. Hein? Não. Eu tava vindo de Grajaú pra cá. Você tá achando que eu tô brincando? Não, Eu tava vindo de Grajaú pra cá, alguém me ligou e falou assim pra mim, então, eu sei que você vai falar pra mim que é um dia de cada vez e tal, mas eu vi um carro aí, Corolla, automático. Falei, meu irmão, vamos fazer o seguinte, rapaz, vamos orar aí que é melhor. Eita, nós. Eu tô aqui ralando, o cara pensando em carro automático. Ô, louco. Mas não é fácil, né, Carlos, pro pai do lado de cá ter essa situação, né? Porque o dia a dia, né? Porque aí nós estamos falando de pai, a empresa, é o filho que ele criou ali com a empresa, mas tem o filho mesmo, né? E tal, e aí enfim, então, mas tem que ter essa gestão, tem que ter esse controle. Tem. Aí é o mindset que você falou. O mindset. Acho que parabéns aí o Neves por já ter esse mindset. E você trouxe 2 pontos bem importantes aqui. Primeira coisa, né? Essa questão de separar a família do negócio. Isso é muito importante, né? Segunda coisa, é esse ponto de você olhar e falar assim, bom, eu sou o gestor, eu sou o fundador, o acionista dessa empresa, mas eu tô hoje abrindo aqui, trazendo mais uma pessoa para me ajudar. Por quê? Até aqui eu fiz, até aqui eu consegui trazer.
Mas eu já não tô mais com esse conhecimento todo, porque hoje eu tô crescendo, eu preciso de mais coisa. E outra coisa que você falou, quando eu comentei aqui sobre o histórico, você já tem o histórico do seu negócio, você tem o histórico do seu faturamento, você tem o histórico da sua despesa, você tem o histórico do seu resultado, ou qual a sua expectativa de resultado, mediante o histórico que você já criou. Então, quando você olha para frente e fala assim, não, meu preço agora é esse aqui, porque eu já sei o meu custo, já sei a minha despesa, já sei minha receita, então você já tem isso travado. Olha aqui, um exemplo na prática. Na prática. Você tá falando aqui, e de novo, parabéns, porque olha aqui, a gente tá discutindo gestão de empresa familiar, sucessão. Você falou, bom, eu aqui junto com o J. Chaves discutimos qual será o meu sucessor ou minha sucessora. Ótimo. 2, eu já tenho um histórico de indicador financeiro da minha empresa. Eu não posso hoje fazer X e tal, porque eu não vou conseguir pagar minhas contas. Meu custo fixo, ele é X. Eu tenho que ter um break-even, analisar aqui qual que é o meu ponto de partida, qual que é a minha venda, qual que é a minha receita, qual que é a minha despesa. E separar a família do negócio. Olha aqui, ó, 3 pontos bem importantes na prática. Como a gente brincou, meu pai, eu vou comprar um carro novo, uma moto nova, a empresa do meu pai tá crescendo, tá indo super bem. Isso. E olha aí que começa as armadilhas, né? Então você falou aqui de 3 pontos que são bem importantes para o negócio. Separar a família, dinheiro da empresa é da empresa, né? Eu tô crescendo, eu preciso de apoio, de ajuda, porque até aqui eu consigo trazer, mas daqui para frente eu preciso de criar indicadores, de analisar. E o histórico do seu negócio. Você criou indicadores naturalmente na sua cabeça ali, ó. Sim. Você já sabe, olha, eu vou negociar amanhã, eu tenho meu ponto de partida, eu tenho meu ponto de equilíbrio, meu break-even. Eu já sei qual é o meu ponto de equilíbrio. Uhum. Eu disse para uma pessoa que está aqui, que está tomando conta de orçamento, e eu disse para ela, olha, faça um orçamento nesse valor X, que está acima daquilo que a gente costuma, tá? Aí eu peguei, ela fez, foi aprovado. E outra coisa que foi citado aqui, quando você tem a sua equipe e você leva e cuida bem da sua equipe, ela começa a vestir a camisa da sua empresa. Então, hoje, quando eu fui sair com a equipe para almoçar, eu tinha 2 lugares. Tinha um lugar para almoçar que era de R$16 e tinha um lugar para almoçar de R$26, tá? Então, eu falei assim, aí eu fui no lugar de R$16, não era o lugar legal. Eu falei, nós não vamos almoçar aqui. Vamos almoçar no outro lugar. Vamos lá, almoçamos. Aí, quando eu cheguei no determinado lugar, aí a cliente perguntou para mim, ô Neves, você já foi almoçar com a sua equipe? Falei, já fomos almoçar com a minha equipe. Porque ela sabe que aumentou o valor, entendeu? E que realmente eu falei que eu ia levar minha equipe para almoçar. E eu estava em Pinheiros. Almoço em Pinheiros não é barato. Sim. Isso aí. Então, a equipe ficou satisfeita, contente. Chama o Neves. Opa! Gente, parabéns, é isso aí. Gente, a gente já tá indo pro final aqui. Nossa, passou, hein, Carlos? Passou rápido. Carlos passou rápido. Passou rápido. Quanto tema bom, né? Muito tema bom aqui. Cara, a gente vai querer a sua presença novamente aqui, viu? Agradeço aí, Então, a gente viu? vai querer Agradeço. porque é muita coisa. Eu e o J. Chaves, nós estamos empenhados a trazer conhecimento e informação ao nosso público. Por mais que o nosso canal é um canal de segurança, mas a gente está preocupado em trazer conhecimento e informação. Porque a gente... acho que é só no podcast do Neves que vai encontrar isso. Com certeza. Entendeu? Aqui você vai conseguir conteúdo de todas as áreas. Todas as áreas. Tudo que você precisar. É veterinário, assédio moral, assédio sexual, segurança. Opa. É tanta coisa que a gente acaba. A gente falou aqui já sobre bilheteria. Bilheteria, validação de ingresso. Trouxemos aqui enfermeiro também. Porque, na verdade, a Neves, de Serviço de Segurança, Carlos, ela também permeia por todas essas áreas. Né? Ela presta serviço em todas essas áreas. Sim. Né? Então, pode ser. Mas, enfim... E não podemos esquecer que esse programa também é patrocinado pela Bilheteria Express. Maiores informações, entra lá no site. Opa, é isso aí. Carlos, foi muito bom estar com você aqui no Bate-Papo Chamo Neves. Foi bom ouvir esse tema que é bem caloroso, né? Eu
tentei dar uma apimentada um pouquinho mais num tema que já é bem apimentado, né? Porque falar de gestão de empresa familiar e de sucessão é algo bem complexo, né? A gente aqui, obviamente, tem alguns pontos. Nós estamos no Brasil. Sim. Administrar qualquer empresa no Brasil já é um grande desafio, né? Mas existem muitas grandes empresas familiares que estão aí, que são perenes, não é? Mas infelizmente a gente tem um histórico, como você trouxe aqui, um histórico muito grande de empresas familiares que quebraram. Eu creio que se você pegou aqui alguns conteúdos, né, daquilo que o Carlos passou, eu creio que você pode remodelar aí, né? O exemplo que foi final aqui daquilo que o Neves também está fazendo na empresa dele, creio que é um grande exemplo para você poder, de repente, aplicar aí no seu negócio, né? Na sua empresa, etc. Bom, Carlos, muito bom estar aqui contigo, foi bom esse bate-papo aqui. Eu queria que você desse a sua conclusão aí e fizesse seus agradecimentos aí para a gente encerrar. Primeiramente, agradecer ao Neves aí pela oportunidade, parabéns aí pelo seu empenho na sua empresa, no seu negócio. Acho que é como a gente conversou, né? Você tá ali separando o que é negócio, o que é família, a gestão, trazendo uma consultoria, um amigo, um parceiro para tocar o negócio. Então, parabéns para você. Parabéns ao J. Chaves e obrigado pela oportunidade. Isso, sentimos honrado. Que a gente puder ajudar, a gente está aí aberto para ajudar. Eu tenho na família uma empresa de um irmão que chama Lanjos Cargo, né? Quem precisar aí de despachante aduaneiro, transporte, pode contar aí com a Lanjos Cargo, legal, que é uma empresa da família, né? Eu tô ajudando ele na consultoria também. Opa! E que cresça bastante, que venha bastante operação para poder ajudar ele. Uhum. Mas eu trabalho em empresa, tenho o meu mestrado em andamento, né? Hoje eu estou fazendo o mestrado de Administração e Desenvolvimento de Negócios no Mackenzie. Então é um período bem interessante, né? Para poder desenvolver aí bem o projeto, que é gestão, né? Gestão de empresa, indicadores, uma plataforma aí de indicadores para a empresa, para pequenas empresas, para empresa familiar. E o que precisarem, conte comigo. Parabéns aí ao Neves, ao J. Chaves aí pelo bate-papo Chama Neves, né? Opa! Agradecer a Tati, a Bruna, minha família, né? Que tá sempre me apoiando aí nos desafios pela frente, os amigos, né? E a empresa. Mas eu quero deixar claro aqui, né, o quanto foi importante e foi rico esse bate-papo. Com certeza. Legal. Muito rico. Muito Tanto obrigado. é que vai ter que voltar. Então, convite? Não, o convite foi mal. A Bruna tá registrando aí o convite. É o convite, viu, Bruna? É convite. E a Bruna também vamos aproveitar. Né? Ela vai me trazer alguns assuntos aí também a Bruna também vai estar próximo, né? Aí. Mas eu agradeço aí. Obrigado, viu? A Tati também pela oportunidade. Obrigado. Ok. Belchior. É isso aí. Muito obrigado, Belchior. Muito obrigado, gente. Até o próximo bate-papo. Chama Neves. Chama Neves, ok? Chama Neves. Então, até a semana que vem. acompanhe nós aí. Valeu, até gente. mais. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.